A paz, irmãos. Que ao Eterno abençoe a cada um e proteja a cada um. Lucas capítulo 8. Depois disso, Iausha percorria cidades e povoados proclamando e anunciando a boa nova do reino de Iau. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Iausha. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo ao mesmo tempo os espinhos a sufocaram. Ainda a outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. E Ausha então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Iau, a outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxergam e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Iau. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra de seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo de uma cama. Ela é posta no candelabro, a fim de que os que entram vejam a claridade. Ora, nada há de ser escondido que não venha a ser descoberto. Nada há de secreto que não venha a ser conhecido e tornar público. Olhai, portanto, a maneira como ouvis, pois a quem tem será dado, e a quem não tem, até aquilo que julgar ter, lhe será tirado. Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Yahweh e a põem em prática. Num daqueles dias, Yahshua entrou no barco com seus discípulos e lhes disse: Vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele dormiu. Abateu-se então uma ventania tão forte sobre o lago que o barco ia se enchendo de água e eles corriam perigo. Então dirigiram-se a Yahshua e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele acordou e deu ordens ao vento e à fúria das águas, e a tempestade parou e veio a calmaria. Então disse aos discípulos: Onde está vossa fé? Cheios de temor e admirados, eles diziam uns aos outros: Quem é este que dá ordem aos ventos e à água e lhe obedecem? E eles aportaram na região dos Gadarenos, que fica em frente da Galiléia. Enquanto Yahshua desembarcava em terra, um homem da cidade que tinha vários demônios veio ao seu encontro. Havia muito tempo que ele não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos túmulos. Ao ver Yahshua, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Yahshua, filho de Yahweh o Altíssimo? Eu te peço, não me atormentes, pois Yahshua estava ordenando ao espírito impuro que saísse daquele homem. Muitas vezes o espírito o tinha dominado.
Para protegê-lo, amarraram-no com correntes e grilhões. Ele, porém, arrebentava as correntes e o demônio o levava para lugares desertos. Yausha então lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Eles pediam a Yausha que não os mandassem para o abismo. Ele estava ali no morro, uma grande manada de porcos passando. Ele estava ali no morro, uma grande manada de porcos pastando. Pediram então que os deixasse entrar nos porcos. E Yausha permitiu. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no mar pelo despenhadeiro e se afogou. Vendo isso, os homens que cuidavam dos porcos fugiram e espalharam a notícia pela cidade e pelas aldeias. Então as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Chegaram perto de Yausha e encontraram, sentado, o homem quem tinha saído os demônios. Ele estava aos pés de Yausha, vestido e no seu perfeito juízo. Eles então ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato contaram-lhes como o possesso tinha ficado são. Toda a multidão da região dos Gadarenos pediu a Yausha que fosse embora, pois estavam com muito medo. Yausha entrou no barco e voltou. Entretanto, o homem de quem saíram os demônios pedia a Yausha para ficar com ele. Ele o despediu, dizendo: Volta para casa e conta tudo o que Yao fez por ti. Ele foi embora, anunciando por toda a cidade o que Yausha tinha feito por ele. Quando Yausha voltou, a multidão foi recebê-lo, pois todos estavam esperando por ele. Veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, e caindo aos pés de Yausha, pediu que fosse à sua casa. Sua filha única, de 12 anos, estava nas últimas. Enquanto Yausha estava a caminho, a multidão o comprimia. Uma mulher que sofria hemorragias já por 12 anos e gastara tudo o que possuía com médicos, sem que ninguém conseguisse curá-la, aproximou-se dele por detrás e tocou na franja de seu manto. Instantaneamente, a hemorragia estancou. E Yausha então perguntou: Quem tocou em mim? Enquanto todos negavam, Pedro disse: Mestre, são as multidões que te cercam e te apertam. Yausha, porém, disse: Alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Vendo que tinha sido descoberta, a mulher, tremendo, lançou-se por terra aos pés dele. Diante de todos, explicou a razão por que o tinha tocado e como tinha ficado curada instantaneamente. Yausha então lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Yausha lhe disse: Não tenhas medo, somente crê e ela será curada. Quando chegaram à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam, mas Yausha disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Zombaram dele, pois sabiam que ela tinha morrido. Então ele pegou a menina pela mão e exclamou: Menina, levanta-te. Ela voltou a respirar e imediatamente se levantou. E Yausha mandou que lhes dessem de comer. Seus pais ficaram extasiados, mas Yausha lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Ó Pai, bendito és tu, benditas são suas santas palavras. Aleluia.